Olá, boa noite. Então hoje eu tô abrindo essa live, que é uma live mais do que especial, porque eu tô contando com a participação de uma convidada, né, que pra mim é muito especial, que é a Paula, que é a minha mentora, minha referência, minha professora, né? É a pessoa na qual eu aprendi grande parte do que eu sei e do que eu compartilho hoje sobre sexualidade. Foi ela que eu escolhi fazer, né, a minha formação no ano passado. E depois disso, né, todos os outros cursos que vieram depois dessa formação. Então, eu tô me sentindo muito feliz pela Paula ter conseguido um espaço na agenda dela que é muito concorrida para estar aqui com a gente hoje, compartilhando, né, de todo o conhecimento, toda a experiência que ela tem sobre o tema. E a gente vai estar falando sobre masturbação, né? E como que a masturbação ela pode ser uma aliada para o nosso prazer ou inimiga do nosso prazer. Um tema que é tão importante que ainda carrega toda uma carga de tabu, de preconceito, de falta de informação. Então não tenho dúvida que vai ser um momento muito rico, muito especial. E a Paula já entrou, então eu já vou chamar ela aqui para a gente não perder tempo e aproveitar ao máximo essa live. Paula já está entrando. Tô chamando ela aqui, enviando o convite. Só um instantezinho que, por algum motivo, ela não tá recebendo o meu convite. Ah, agora tá entrando. Oi, Paula, Oi, querida! Natália, eu não estava conseguindo entrar. Mas agora deu certo, que bom, conseguimos. Se- Sempre dá um Paula, estressinho antes de uma live, né? Tipo, vai entrar, não consegue, não consegue, enfim. Que bom que estamos aqui, que alegria enorme estar aqui contigo, que honra, que alegria. eu que me sinto lisonjeada, porque, nossa, eu sei que a tua agenda é super concorrida, então eu tô muito feliz, assim, de tu ter aceito o meu convite para a gente compartilhar esse tempo de qualidade aqui sobre esse tema tão importante. E, Paula, eu gostaria de iniciar a nossa live falando, como, abrindo aqui, compartilhando como foi que eu te conheci, porque isso eu acho tão bonito, compartilhar essa experiência que eu tive, porque tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Então, como que eu te conheci? Foi através de uma live que a Paula Silveira, que é uma terapeuta tântrica, que foi aluna tua, fez. E eu assisti a Paula falando e eu achei tão lindo a forma como ela falou sobre sexualidade. Aquilo me tocou de uma maneira que eu. É isso que eu penso também, mas eu não sabia que eu pensava isso, porque eu não tinha tanta informação. E eu pensei, eu vou descobrir com quem que ela aprendeu isso, porque é com essa pessoa que eu quero aprender também. E eu fui pesquisar a Paula e eu descobri que ela tinha feito a formação contigo. E aí, a partir disso, eu consumi todo o conteúdo que tu oferece, que a propósito é maravilhoso, né? No YouTube, tu oferece um material riquíssimo, assim, que tem muito conhecimento, muita informação. Eu consumi todo aquele material. Até que eu cheguei, Paula, num vídeo onde você ensina, né, o autotoque amoroso, como fazer, dá o passo a passo. E aí, Paula, eu fiz. Eu criei todo o ambiente, me preparei para aquele momento, fiz tudo como você indica ali. Botei a música,
coloquei a intenção daquele momento, que era me conhecer, me dar prazer. E aí eu vivi, né? Fiz. E foi muito bom, muito gostoso, muito, né? Pude sentir prazer, mas a parte mais especial dessa experiência foi o final, porque depois, assim, que eu acabei, me veio uma liberação emocional e eu chorei. Sabe um choro contido? E um choro que traz uma carga de tanta vergonha, de tanta culpa, porque eu me dei conta que foi a primeira vez que eu me toquei com permissão, com carinho, com amor, e eu consegui sentir assim uma autoaceitação e um amor próprio que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí, depois que eu fiz aquilo, eu pensei, e agora? Eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais, porque se eu sentir isso uma única vez, imagino que mais eu posso descobrir, eu posso vir a sentir. E aí, Paula, e isso tem tudo a ver com o nosso tema, porque foi através de um autotoque, através de um momento de amor comigo mesmo, de carinho, né? E eu pensei, é por aí que a gente vai começar falando disso. Já me emocionei aqui toda, já estou chorando. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu fico tão feliz, tão, nossa, explodindo de alegria, de felicidade, quando alguém fala, nossa, eu consegui fazer um autotoque, e esse autotoque foi a primeira vez que realmente eu me amei. Porque estou toda arrepiada aqui, emocionada, porque isso é minha realização. Porque o autotoque a masturbação ela é um grande tabu, né? É um grande tabu e nos afasta de nós, afasta da nossa beleza, do nosso amor, da autonomia, da autonomia. Porque enquanto a gente não se amar nessa profundidade, agora, nossa, eu tinha passado um óleo na minha mão, agora eu enfiei o óleo no olho, óleo no olho, agora sim a coisa está ficando complicada. Mas é o que eu vou ter que pegar um negocinho, porque eu tô com óleo de lavanda no olho, só que já vem. Tá, não tem problema. Aqui, aqui, vou ficar toda borrada. Bom, vamos lá. Não sei porque eu me maquio quando eu vou, porque eu não esperava já de cara você me emocionar desse jeito, né, Natália? De cara, assim. Então, quando a gente aprende a se tocar com respeito, com amor, com acolhimento, o acolhimento que a gente muitas vezes quer do outro e não recebe, e quando a gente vê que nós podemos nos dar esse acolhimento, que nós podemos nos receber, nos amar de uma forma tão profunda, como você falou agora, essa é uma grande realização. Porque quando a gente fala de masturbação, desce tantos julgamentos, tantos filtros, né? Que vão descendo, 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 como vergonha, medo. Nós mulheres, muitas mulheres me confessaram que morrem de medo de se tocar, que acham que elas vão se machucar. Porque essa ideia vem desde que a gente é pequenininho. Interessante que para os meninos, eu acho que porque os genitais são para fora, os pais não têm tantos cuidados, eles acham que tá ok e tudo mais. Mas nós, meninas, que os nossos genitais são mais delicados e são tudo interno, mesmo hoje em dia, os pais têm um cuidado extra. Tira a mão, você vai se arranhar, porque às vezes a gente é bebê e realmente tem aquelas unhazinhas afiadas. Quem já teve filha e filho sabe que os bebês têm umas unhas muito afiadas, né? E vai naquela sensação de proteção, mas de alguma forma nós, desde bebê, nós meninas principalmente, é introjetado que a gente vai se machucar ou que tem alguma coisa errada no nosso autotoque, em se tocar. E isso, quando nós crescemos, essas memórias, elas crescem junto com a gente, entremeadas no nosso sistema neurológico. E nós não sabemos que foram, de alguma forma,
introjetadas em nós desde que nós éramos pequenininhos. E, e eu estou falando de uma fase pré-verbal. Então, nem palavras a gente consegue definir o porquê dessa dificuldade que a mulher tem no autotoque. E quando vem alguém, uma das minhas alunas, ou alguma seguidora, e fala: uau, eu fiz o autotoque e tive, pela primeira vez, eu posso falar que realmente eu me amei. Isso para mim já deu para perceber, né? Me enche mesmo de alegria, porque é o começo de tudo. Nós buscamos intimidade com as outras pessoas, mas que nível, que grau de intimidade que nós ansiamos e que, no entanto, não somos capazes de dar a nós mesmas o que nós buscamos fora. Então, a partir do momento que você consegue se dar esse nível de intimidade, de amor e de prazer, você se preenche e aí sim estamos aptos a termos de fora e recebermos de fora e ter uma troca, ao invés de sermos pedintes, mendigos e carentes. Quantas mulheres que começam uma relação e já querem casar, já ficam assim, tipo, mal se conheceu e já liga, já quer, e será que vai ter relação, será que vai durar? E entra numa neura e colocam uma pressão em cima que destrói tudo que poderia ser lindo, porque ainda não é capaz de se amar profundamente. Então, eu quero deixar você falar, porque você me deixa. Eu amo tanto que tomo conta. E olha só que lindo, né, Paula? E isso que me encantou em ti é a forma amorosa que você fala, né? Você traz assim, e eu acho que isso é muito bacana da gente refletir, relacionando com essa questão do tabu do preconceito, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de masturbação, parece que as pessoas já recebem isso como algo errado, como algo que não é bem-vindo, como um assunto que é proibido. E quando eu ouço você falar, né? E você passa uma amorosidade, uma pureza, né? Algo assim tão bonito que dá vontade. Deixa eu escutar mais, deixa. E isso vai ajudando a gente nessa ressignificação, né? Que tu acabou de falar, de chegar uma hora e a gente, tá, eu aprendi tudo isso, veio da minha educação, veio da cultura, mas agora deixa eu separar o joio do trigo e começar a escolher o que eu quero acreditar. E aí que começa um processo de empoderamento, de autorresponsabilidade diante da vida, das coisas, e que a gente aprende muito nesse processo, né, Paula, que tu ensina. E aí, talvez a gente possa começar falando assim, como que a masturbação ela pode nos ajudar a gente a potencializar o nosso prazer, a conexão com a gente, ou descobrir, né? Porque tem muitas pessoas que precisam descobrir, que não sabem nada. Isso mesmo, Natália, isso mesmo. É interessante, né? Porque tem alguns mitos. Vamos falar sobre um mito. Um mito que serve tanto para o autotoque quanto para o sexo. E esse mito, eu acho que está na raiz, um deles, né? Porque mito é aquilo que você não pode tocar, né? Que são verdades que você não pode tocar. E eu adoro tocar nesses pontos para levar a gente a pensar, a se questionar. E um deles é: sexo nasce fazendo, nasce sabendo. Mesma coisa, masturbação, a gente nasce sabendo. Na verdade, a gente não nasce sabendo. A gente sabe desde a barriga da mãe. Porque já foi visto que mesmo quando nós estamos ainda na barriga da mãe, no ventre da mãe, tanto os meninos quanto as meninas se masturbam. Os meninos têm ereção a cada hora e meia. São ciclos, né? E se percebeu depois que as meninas nasceram
que elas lubrificam também mais ou menos a cada hora e meia. E no cérebro deles é incrível a tecnologia que a gente tem hoje, né? Monitoraram que é como se algumas áreas relacionadas ao erotismo se acendessem. Só que é muito diferente o erotismo de um feto, né, de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto e de uma pessoa madura. Então, só estou colocando aqui alguns parâmetros, muda muito conforme a gente vai crescendo, a nossa sexualidade vai evoluindo perante as fases. Mas tem um ponto que nascemos sabendo como se masturbar ou como ter sexo. Sim, na forma procriativa, sim, ou de uma forma básica, sim. Mas não é suficiente. Ou é muito raso, não é que não seja suficiente, é muito raso. É somente para ter uma descarga emocional do estresse ou de alívio. Não é prazer. Prazer. E mais, é através da meditação, é através do corpo, da meditação no corpo, para mim, por isso que eu chamo a masturbação de meditação do auto-toque erótico consciente, amoroso, né? Meditação do auto-toque erótico amoroso, porque é ali que a gente conecta corpo, coração, mente e espiritualidade. A primeira vez que eu trouxe a espiritualidade para minha meditação, eu chorei tanto, como você. Eu chorei tanto e eu já estava no Tantra há tempos, mas eu descobri isso não pelo Tantra, mas pelo Sexological Bodywork, porque o Tantra, de certa forma, ele tem um tabu com a masturbação. Ele tem um tabu também. Não o Tantra raiz, origem, mas o Tantra, o Neo-Tantra, praticamente não fala de masturbação. Eu lembro que quando eu trouxe a meditação do auto-toque erótico amoroso, que eu chamo, mas é yoga orgástica, foi cunhado yoga orgástica pelo meu professor, o Joseph Kramer. Então, quando eu fiz a minha formação de sexológica bodywork, eu aprendi o que é o yoga orgástica e eu cunhei de meditação do auto-toque erótico amoroso, que para mim era algo muito, muito mais intenso do que o yoga orgástica. E daí eu trouxe para o Brasil essa prática. Eu lembro que no começo ninguém entendia, falava que horror! O que é isso? Você não precisa de um terapeuta, não precisa de um parceiro, não precisa de nada. A autonomia assusta, né? A primeira coisa. Mas a minha experiência, voltando lá para a minha experiência, a primeira vez que eu fiz a minha prática e eu inseri a meta meditação do budismo, que eu amo as meditações budistas, que é de gentileza, de generosidade, onde eu fiz uma prece no alto do momento erótico, onde eu estava assim, ultra excitada. Eu trouxe aquela prece para o meu coração, para minha mente. Nossa, eu explodi num choro que eu me emociono até hoje, porque ali foi o momento assim, finalmente eu consegui unir o sexo à espiritualidade. Finalmente eu tive uma experiência transcendental, mística, através do autotoque. Então, foi assim tão... Uau, descortinou um mundo na minha frente de possibilidades que eu não sabia que existia. Que eu não sabia que era possível, através do autotoque, chegar nesses níveis tão incríveis de expansão de consciência, de conexão espiritual, de conexão com a nossa carga emocional e ser tão nutritivo, tão incrivelmente nutritivo. Então, o que a gente nasce sabendo é gostosinho, é muito gostosinho,
Mas não é só isso. Tem muito mais a ser explorado, muito mais a ser sentido e muitas outras conexões que merecem ser feitas, que valem a pena ser feitas. Então, eu acho que essa é a maior mensagem que existe para ambos. Se o sexo a dois é gostoso, tem muito mais para ser explorado. Mas antes de explorar o sexo a dois, é ultra importante você explorar o sexo a um. Porque o autotoque é sexo também, consigo mesma. E, infelizmente, nós temos homens, mulheres, todos nós, padrões muito profundos, arraigados quanto ao autotoque. Pouquíssimas pessoas trazem algo diferente. Uma vez que a gente conheceu o caminho do orgasmo, a tendência é repetir, repetir e repetir. Muitas vezes as mulheres só exploram o clitóris. E isso traz grandes prejuízos para o sexo a dois. Porque a mulher não tem a percepção do autotoque interno, então ela não consegue acordar toda a neurologia, que é uma outra neurologia. Uma coisa são os nervos que chegam ao clitóris e outra coisa, os nervos que estão inseridos dentro da vagina. Enquanto ela não consegue despertar esses nervos internos, fazer as conexões neurológicas e só estimula o clitóris, ela só tem um caminho neural, ela tem uma freeway do clitóris ao cérebro, então ela consegue ter orgasmos cada vez mais rápidos, orgasmos de repente não tão prazerosos, mas de descargas elétricas mesmo, porque o orgasmo do clitóris é uma descarga elétrica, é muito parecido com o orgasmo ejaculatório do homem. Agora, quando a gente começa a aprender a ter curiosidade, e se eu tocar dentro de mim? Como vai ser? O que vai ter lá dentro? E começa a despertar novas possibilidades, uma nova neurologia. Isso vai mudar muito o prazer a dois também. Então, o prazer a dois fica melhor quando você sabe ter prazer consigo mesma e explora diferentes possibilidades. De novo. Muito. Começa a falar. Não, mas é ótimo te ouvir, é encantador. E a ideia é que tu fale muito aqui. Eu só tô ouvinte, eu só quero ir trazendo também algumas perguntas, curiosidades que as pessoas foram me trazendo ao longo da semana para a gente também ir respondendo. Que legal! Também Aqui, quem está aqui quiser fazer perguntas, comentários, façam as perguntas. Estamos aqui para vocês, tá? Em primeiro lugar, estamos aqui para vocês. E a live vai ficar gravada, sim. Então, vocês vão poder usufruir depois do conteúdo também. E, Paula, isso que tu acabou de falar, né, da questão do único caminho do prazer, né, e a gente tem, enfim, né, tem um parque de diversões imenso no nosso corpo a ser explorado, e isso que é o mais legal, né, que tu sempre diz. Sempre pode ficar melhor e sempre tem coisa nova para descobrir. Então, a gente não tem como, se a gente quiser, entrar na monotonia. Não tem como o sexo ficar monótono e tedioso. Se a gente buscar, né, esse autoconhecimento, romper com esse mito que tu diz, a gente não nasce sabendo. E sim, assim como a gente busca autoconhecimento para outras áreas da vida da gente, a gente precisa buscar para nossa sexualidade também, né? Não é diferente. E é um aspecto, uma necessidade básica, um aspecto da nossa personalidade. Eu sempre toco muito nessa parte. E não tem que ficar negligenciado na vida da gente. Tem que estar num lugar de importância, né? E, querendo ou não, o autotoque é uma forma da gente poder se descobrir.
da gente poder, né, tanto para o homem quanto para a mulher, porque isso que tu acabou de falar, do único caminho do prazer, acontece para o homem também, né? Muitas vezes a gente repete, faz sempre de um mesmo jeito, o nosso cérebro conhece só aquele caminho e a gente não diversifica, não busca explorar novas possibilidades. Então, até quanto a isso, o que que tu indicaria, assim, como seria tanto para o homem quanto para a mulher uma forma que talvez tu indica de poder iniciar a fazer algo diferente? Tá. Bom, é uma excelente pergunta, Natália. Ah, sempre é legal começar através da percepção. O prazer necessita de você conseguir sustentar a sua atenção nas sensações corporais. Então, no meu canal do YouTube, eu fiz toda uma, como se diz, uma série de explicando passo a passo da meditação do autotoque erótico amoroso de masturbação consciente, tá o nome da série. E foi muito interessante, porque, inclusive, uma pessoa transgênero falou que foi a primeira vez que sentiu prazer realmente. Então, o que eu vou falar agora serve para todas as pessoas, sejam homens, mulheres, transgênero, não importa o seu corpo, não importa a sua orientação sexual, não importa o seu gênero. Então, começa sempre prestando atenção. De manhã, a gente faz o escaneamento corporal na nossa meditação matinal todos os dias, de segunda a sexta. Nós fazemos 2 vezes o escaneamento corporal. Eu vejo o escaneamento corporal como uma ferramenta importantíssima para a gente começar a perceber o prazer. Então, é refinar a nossa percepção do prazer através da sustentação da atenção. Hoje em dia, nós nos distraímos muito. Dificilmente uma pessoa faz uma única coisa. Por exemplo, está conversando com alguém e olhando o celular. Está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma habilidade que em alguns momentos é boa, mas para o sexo ela é péssima, para o prazer ela é péssima, porque o seu cérebro aprende a estar sempre de uma forma muito superficial e se conectando com várias coisas ao mesmo tempo. Para ter prazer e expandir o prazer, é importante colocar o foco nas sensações do corpo. Onde está a sensação? Onde está o prazer? E a partir dali, refinar essa sensibilidade. Porque, caso contrário, vai precisar de muita intensidade, cada vez mais intensidade, para sentir cada vez menos. Basta ver os vibradores, que estão cada vez mais fortes. Por que os vibradores, a cada ano, ganham mais e mais potência? Tem um motivo, não tem? E é porque a mulher está ficando cada vez mais insensível, porque o excesso de vibrador no clitóris, por exemplo, ele causa uma couraça, né? Uma rigidez. E isso dessensibiliza o clitóris, em detrimento do prazer de toda a pelve, de todo o corpo, porque não é só na pelve, está em todo o seu corpo. Os homens, no aperto, a empunhadura se torna muito forte no pênis e muito violenta e muito rápida os movimentos. Isso também vai diminuindo a sensibilidade, e a isso no homem se chama abraço da morte. E eu digo que nas mulheres eu cunhei que esse aperto, esse uso indiscriminado do vibrador no clitóris é o aperto da morte, porque diminui a sensibilidade. Então, quanto menos conectada com o seu corpo você está,
mais intensidade você necessita. Quanto mais intensidade você coloca, menos sensível você se torna. E assim começa uma sinergia muito negativa no seu autotoque que vai afetar diretamente a sua relação sexual. Então, a forma como você se toca, ela se torna sua aliada ou sua inimiga. Porque depois no sexo você não consegue sentir da mesma forma. Estou falando isso para homens e para mulheres. Os homens não conseguem ter um orgasmo com a sua parceira porque não tem os picos de excitação que tem com a pornografia ou com o mesmo aperto que ele consegue com as mãos na vagina ou a mesma rapidez de penetração. As mulheres também não conseguem sentir prazer, principalmente com a penetração, porque acostumaram somente com essa freeway que eu falei antes, do orgasmo clitoriano, em detrimento da sensibilidade, do aumento da sensibilidade da vagina, em detrimento também de espalhar, porque todo o nosso corpo é erótico. Todo o nosso corpo. O maior órgão do nosso corpo e o mais erótico é a nossa pele. A pele é o maior órgão do corpo e ela tem sensores em toda a nossa pele, é sensível. Então, por que não explorar esse órgão gigantesco de prazer, ultra sensível, que manda as informações para o nosso cérebro e ficarmos tão focados somente nos genitais? Ou as pessoas chegam, quais são as zonas erógenas? Né? Como se fosse só alguns pontos. Todo o nosso corpo é erógeno, todo o nosso corpo é erótico, vai da sua capacidade de sustentar a sua atenção em toda a extensão do seu corpo. Eu acho que o caminho principal para o prazer é a meditação. É o escaneamento corporal e a meditação. De manhã, já vou dar uma coisa muito legal. A minha prática matinal. Vamos sair um pouco aqui e trazer uma prática, serve para homens e para mulheres. Se quiserem mais, lá no meu canal do YouTube tem Masturbação Consciente, toda uma série lá que te ensinam passo a passo. Eu acho que são 3 ou 4 vídeos e cada um é 1 hora de instruções que tem lá. Mas vamos aqui para uma prática matinal para você aprender a sustentar a atenção na sua sensibilidade. De manhã, quando você acordar, que a sua mente vai estar ainda mais tranquila, mais relaxada, não vai estar tão agitada, você começa a se tocar, toca todo o seu corpo, devagarzinho, lentamente, sentindo cada parte do seu corpo, usando a sua respiração longa, o sorriso e a atenção. Toca todo o seu corpo. Não é uma masturbação, é um toque em todo o corpo, toda a parte externa, também nos genitais, mas sem fricção. Sem fricção, apenas um toque suave, gostoso, integrando os seus genitais a todo o seu corpo, integrando corpo, mente e emoções. Por isso que é importante sustentar o sorriso. Buda está sempre sorrindo, porque quando você sustenta um sorriso, você está ancorada no coração. Então, você está colocando a sua atenção, que é a sua mente, você está colocando um leve sorriso, que é o seu coração, levando tudo isso à sensibilidade, ao reconhecimento do seu corpo. Eu acho que esta é a prática mais eficiente, a prática mais linda e para você fazer no seu dia a dia.
E ela é cumulativa. Não adianta fazer só um dia. Todos os dias, por 30 dias, pelo menos, se você faz um ciclo de 30 dias, isso vai causar algo tão profundo, uma mudança de estado de consciência. Porque você começa a se amar, começa a amar o seu corpo. E a partir desse amor, dessa conexão real com o seu corpo, acontece uma mudança no seu estado de consciência. Uma mudança muito profunda de estado de consciência. E isso muda o jogo. Isso muda Uau! tudo. Vamos respirar um E pouco? vamos. Assimilar, absorver um pouco, porque é muita informação e uma informação mega profunda agora. E, Paula, isso também foi uma das coisas que me encantou, né? Esse link que você faz da meditação nas práticas, né? E hoje, depois de aprender um pouco mais contigo, isso faz muito sentido quando a gente começa a praticar e a tornar isso realmente uma prática diária, né? Esse afinamento da nossa atenção com o nosso corpo, a gente vai sensibilizando, a gente vai naturalizando o nosso corpo para algo que sempre existiu, mas que a gente foi desnaturalizando com o tempo. E a gente vai prestando atenção mais na gente e vai vendo que a gente sente muito prazer ao longo do dia. Vai usando a respiração como uma maneira de mover energia, né? Vai soltando som. Então, isso tudo é muito bonito, tanta riqueza de aprendizado que a gente tem. O autotoque, né, através da gente trazer essa consciência para o nosso corpo, ele acaba sendo um caminho realmente de conexão maior com tudo isso, né? Então, é algo assim tão grandioso, tão bonito, e por isso a importância dessa live para a gente estar falando dessa forma sobre um tema que é tão bonito, tão importante. E eu vou te trazer aqui uma pergunta Tá. da Só Drica. deixa eu complementar uma coisa, duas coisas que me vieram enquanto você falava, tá? Depois eu respondo as perguntas. Primeiro, só faz sentido quando você pratica. Só faz sentido se você praticar. Se você não praticar, nunca vai fazer sentido para você. São só palavras. Então, quando você começa a praticar, a quebrar esse padrão, que eu falei que os padrões mais arraigados estão no autotoque e na forma como a gente tem sexo, mas principalmente na masturbação, tem padrões muito profundos, arraigados, inconscientes. Você começa a quebrar esses padrões. E outra coisa que me veio é que os Cherokees, né, isso é que eu aprendi também dentro do Sexological Bodywork, eles têm uma prática muito linda que a gente aprende dentro da formação do Sexological Bodywork, às vezes eu ensino também na formação de carnaval, que é quando você começa a se tocar dessa forma como eu falei, né? Se tocando, mantendo um sorriso, sustentando a sua percepção, a sua atenção no seu corpo. Eles dizem que a forma como você se toca, quando você se toca dessa forma, você se conecta com o seu corpo, com as suas emoções, com o seu pensamento, mas também mostra a relação que você tem com as outras pessoas e com a natureza e com o próprio universo. Então, eles interrelacionam o autotoque como a forma como você se relaciona com todos os recursos, com todas as pessoas e com o próprio universo. Como que é essa interrelação? Eu acho isso de uma profundidade incrível e é dado já desde os adolescentes. E eu tive a oportunidade de passar tudo isso para minha filha, um autotoque consciente e que fez muita diferença na vida dela. É isso. E agora vamos lá para a pergunta. Uma pessoa perguntou aqui: masturbar me atrapalha para sentir orgasmo com meu parceiro?
A masturbação depende da forma. Pode ser sua aliada e pode ser sua inimiga. Se você se masturbar sempre do mesmo jeito, certamente vai atrapalhar, porque você vai se tornar uma expert em ter um tipo de orgasmo e não vai criar conexões neurológicas para que você tenha outros caminhos, para que você tenha outros tipos de orgasmos. Então, se o seu parceiro te tocar de uma forma diferente, que certamente vai ser diferente da forma como você se toca, pressão, velocidade, tudo isso, você não consegue ter um orgasmo com ele, porque você ficou tão precisa na forma de se masturbar que qualquer coisa diferente não vai impedir você chegar no orgasmo. Por isso que nós estamos falando de diversificar, de ampliar, de trazer a criatividade para a forma como você se toca. Porque somente você mudando, trocando ritmos, trocando lugares, posições, tocando não somente na parte externa da sua vulva, no seu clitóris, mas internamente, virando de abdômen para baixo, abdômen para cima, dançando, enfim, né? Várias formas. Aí você vai começar a abrir um leque de possibilidades, novas conexões neurológicas, e aí a sua masturbação se torna uma aliada, que você vai saber, você vai entender, você vai ter criado vários tipos de conexões neurais e vai estar mais aberta a experimentar o que o seu parceiro está trazendo para você e para pedir aquilo que você mais gosta, porque você vai estar se conhecendo. Respondi aí, quem fez a pergunta eu não sei, mas deu para entender? E isso também, né, de certa forma, Paula, a comunicação vai ajudar na comunicação, né? Isso que tu fala do casal poder descobrir novas formas, usar a criatividade e com uma comunicação, né? A gente fala muito isso, um dos principais problemas dos casais é a falta de comunicação, né? E como poder usar a comunicação no sexo como uma forma de descobrir o prazer, de criar conexão para poder levar isso depois para a vida, né, como um todo. Isso aí, falando em comunicação. Vou dar uma dica de comunicação no sexo, que é muito importante mesmo. Esse é um ponto extremamente delicado, porque as mulheres têm dificuldade em falar e os homens têm dificuldade de escutar, principalmente no sexo, porque eles se sentem, às vezes, cobrados, ou que não está bom o suficiente, ou que eles não são bons o suficiente, né? Julgado, e isso os torna mais eles se protegem daí e a comunicação se torna uma coisa mais quadrada, mais difícil, né? Então, quando você vai pedir alguma coisa para o seu parceiro, é legal você falar primeiro uma coisa que ele está fazendo sucesso. Por exemplo, o toque que ele está te fazendo, digamos que a pressão está muito boa, mas a velocidade não está. Então você vai falar assim: ai, meu amor, meu príncipe, meu querido, meu tesão, meu gatão, meu tigrão, não importa, cachorrão, não importa. Você vai falar assim, o jeitinho que você chama ele e diz assim: olha, a pressão tá maravilhosa, mas eu gostaria de que a velocidade fosse um pouquinho diferente. Que tal, talvez um pouco mais devagar, para eu sentir, para eu dar tempo de eu perceber melhor. Então você vai falar no eu gostaria, que é totalmente diferente de falar, tá gostoso, mas está muito rápido. Sabe? Então é diferente, porque quando você diz assim, ele sente que ele está fazendo alguma coisa errada. Agora, se você diz, eu gostaria de sentir e coloca exatamente o que você gostaria, descreve ou mostra nele a velocidade ou a pressão, o que você gostaria de mudar no que você está recebendo,
Isso faz muita diferença na comunicação, na cama. O homem, o que ele mais quer é te dar prazer. O maior sonho do homem, o que ele mais ama, inclusive o que mais excita o seu parceiro é te ver sentindo prazer. Então, a forma como você comunica é muito importante para que ele não se sinta que está fazendo algo errado, né? E isso vai certamente ajudar muito. E seja precisa no que você está pedindo, seja na pressão, na velocidade. Fala com palavras simples ou então mostra. Isso vai fazer com que a comunicação entre vocês tenha um lubrificante, e o maior lubrificante é a gentileza. E a gentileza é você falar na primeira pessoa. Eu gostaria de sentir. Isso daqui tá maravilhoso, que você está me fazendo, eu estou adorando. Então, e assim, eu acho que vai ter ganha-ganha. E aí, Paula, também quebra aquele mito que existe, né, de que é o homem o responsável por nos dar prazer e conhecer o nosso corpo e nos proporcionar prazer, né? Total, total. No século XXI, nós não podemos colocar isso, o nosso prazer, a responsabilidade do nosso prazer na mão de outra pessoa, seja parceiro, parceira. Não podemos fazer isso. E isso é uma questão de empoderamento, de você se apropriar do seu corpo, do seu prazer, da sua sexualidade. E também fica muito pesado para o seu parceiro ou para você. Também você, mulher, não é responsável em dar um orgasmo ou fazer com que seu parceiro tenha uma ereção. É impossível, inclusive. Impossível. Se ele está estressado, se está passando por alguma coisa, alguma questão dele, ele não vai conseguir ter uma ereção, e não é por você. Porque muitas vezes nós mulheres achamos: ele não me ama mais, eu não sou mais tão erótica, tão sensual, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo, ele tem outra. Começa a vir mil coisas na cabeça. Então saiba que não é falta de amor, não é porque ele tem outra, não é porque você não está mais tão bonita quanto era. Simplesmente ter o homem, ter uma ereção é como arrepiar dos pelos, é uma coisa que vem de dentro dele também. E a mesma coisa nós mulheres. Nós mulheres temos que aprender a cultivar o prazer e o orgasmo de dentro para fora, e não somente de fora para dentro. Quando a gente aprende de dentro para fora, a gente se apropria e consegue expandir o nosso prazer infinitamente, porque o universo é infinito. Agora, de fora para dentro, ele acaba, como eu já falei, dessensibilizando e você se tornando codependente, ou do parceiro, ou do vibrador, ou de um terapeuta, ou de outra pessoa para te dar prazer. Então, é uma armadilha tanto um quanto o outro colocar o seu prazer na mão de outra pessoa. Excelente Paula, sua colocação. e até aproveitando que a gente está falando de casal, vamos trazer um outro ponto, né? Que é muitas mulheres se sentem traídas pelo homem quando sabe que ele está se masturbando, né? Existe uma coisa de que de um senso comum muito forte. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim, como que tu vê essa questão, pra gente entender melhor. Que excelente! Uau, Natália, que excelente bate-papo que está aqui, hein? Bom, é o seguinte, é muito interessante a masturbação para a maior parte dos casais. Geralmente, eles fazem escondido. Tipo, o homem faz escondido, a mulher faz escondido do outro lado.
E se a mulher pega o homem se masturbando, muitas vezes ela se sente traída. E o homem, se pega a mulher, ele tem duas reações. Uma, por que tá se masturbando? Eu tô aqui, né? Tipo, Bem, eu não tô dando conta, eu não sou suficiente mais, ou deixa eu participar disso daqui. Mas ambos, de qualquer forma, isso é uma coisa que mexe muito com a relação, com a autoestima. E é muito divertido tudo isso. No entanto, uma das coisas mais lindas que vocês podem fazer é se masturbarem juntos, né? Tipo, tem dias que você não tá afim do sexo, tá afim de se tocar de você mesma. Então, se você pega, minha sugestão, o seu parceiro se masturbando, fica olhando para ele, observa como ele se dá prazer. É uma grande aula que você vai ter ali. Como que ele gosta de se tocar? Como que ele gosta de se dar prazer? E se ele parar, descontinua, me mostra. Pode se tornar um momento altamente erótico ou educativo. É ganha-ganha, de qualquer forma você vai ganhar. E o oposto também. Se um dia você chegar lá, se você é homem, está aqui me escutando, e ver a sua parceira se masturbar, não se coloca à disposição dela, a não ser que ela te convide. Deixa ela no tempo dela, aprecia, olha, sente, não é sinta, é sentar. Eu falei, sente-se, sente-se. Observe a beleza dela se tocar. Como que ela se toca? Qual é a velocidade? Qual é a pressão? Aprenda com ela. Se você se sentir erotizado, se você se sentir com tesão, pergunta para ela se você também pode se tocar. Mas se toque prestando atenção em você, não invadindo o espaço dela. Porque isso dali a gente sente, né? E daí, de alguma forma, pode ser meio invasivo. Então, comunicação novamente. Eu posso me tocar aqui te olhando, você está tão linda, tão excitante, e eu estou ficando excitado. Eu posso aqui também me tocar te admirando, te colocando assim, ali, uau, minha deusa. Então vai ser muito legal, mas pergunta antes, ou então simplesmente admire. Admirem-se mutuamente a expressão da sua sexualidade, não somente juntos, mas de forma independente, como seres independentes. E isso aumenta a intimidade. A intimidade acontece quando existe dois seres independentes. Aí você vê um e o outro. Quando é uma fusão, é uma simbiose, não existe intimidade. A intimidade se perde nas relações de fusão. Mas, no entanto, quando vocês dois se percebem como dois seres independentes, com sua sexualidade própria e que, às vezes, são vocês com vocês mesmos e, às vezes, é compartilhado. Isso torna tão mais interessante, abre tantas outras possibilidades. Quem está assistindo aí, o que vocês acharam? Se curtiram, dá like, convida os amigos para chegarem aqui, porque o papo está muito bom. Não é tá mesmo? bom. Dá foguinho, coloca foguinho aí se vocês estão gostando. Paula, uma outra pergunta que veio é sobre a questão dos vibradores. Se tu indica, né, como auxílio nesse autotoque, nessa masturbação, e se tu indica, qual tu indica? Ok. Vibrador, ele pode ser, de novo, um aliado ou um inimigo, depende da forma como você usa. Ai, que legal! Os foguinhos chegando! Amei! Coração! Que lindo, gente, que lindo! Isso aí, bom, vamos lá, vibradores, tá? Tem
os vibradores tipo Bullets, aqueles específicos, todo vibrador específico para o clitóris, eu não indico. A não ser que você use esporadicamente, mas eu não indico. Por quê? A nossa vulva, ela tem todo o clitóris, por exemplo, eu não estou aqui com ele. É toda uma estrutura muito maior do que ali só a glande onde você vê. O clitóris tem uma estrutura interna profunda, tá? Que vai por baixo dos grandes lábios, dos lábios externos, né? E vai até lá no períneo. Quando você usa vibrador tipo somente no clitóris, por exemplo, você está estimulando só o ponto onde tem a maior quantidade de terminações nervosas. É altamente sensível. E conforme a pressão você vai pondo, vai acontecendo o que eu chamei de aperto da morte, dessensibilizando. Agora, todo vibrador é ruim? Não, não. Tem um vibrador tipo massageador, aqueles grandes. No meu canal do YouTube, eu também falo sobre vibradores e mostro esse tipo de vibrador, que é um tipo massageador, que ele é grande, ele tem uma cabeça grande, ele não é tão potente quanto aqueles específicos de clitóris, e você vai conseguir massagear toda a sua pelve, a sua vulva, toda essa musculatura e a vibração dele. E essa musculatura vai começar a relaxar com essa vibração e chegar a atingir na outra parte, na outra estrutura do clitóris, que é mais profunda. Então, é por isso que, olha, há anos, eu acho que fazem o meu primeiro vídeo no YouTube falando não use os bullets, tem, sei lá, uns 6, 7 anos, pelo menos. Porque não, não e não, sabe? Esse outro vibrador que é mais macia a cabeça, então você pode usar em várias partes do seu corpo, tornando a sua masturbação numa meditação, inclusive nos chakras. Eu adoro utilizar nos chakras, no sexto, no sétimo. Pode, porque a cabeça dele é macia, é grande e macia. Então, você vai muito além do clitóris, pega toda essa estrutura, toda a musculatura, ali também no púbis, no sacro. E isso faz muita diferença no ânus. O importante desse vibrador massageador é colocar um tecido por cima, um tecido leve, suave, para não machucar, né? Porque senão pode machucar. Então você coloca um tecido e o tecido ajuda a espalhar mais a vibração. É mais ou menos como uma luminária, que é a lâmpada direta, seria os vibradores direto. E quando você coloca uma pantalha e ela espalha a luz mais uniformemente. É isso que acontece quando você coloca um tecido bem leve, bem macio, entre a sua vulva e o vibrador. Isso é muito bom. E daí também pode, lembrem-se que o ânus faz parte, hein? E no ânus sai muitas terminações nervosas que vêm para o cérebro e ativa, inclusive a energia Kundalini, né? Que é a energia sexual, que é a energia considerada também energia espiritual no nosso corpo. Bom, Paula, a gente está aqui 1 hora. Como tu tá? A gente continua, responde mais uma pergunta, a gente já vai finalizando. Eu acho que mais uma pergunta, tá uma delícia, nessa hora voou, voou, delícia, Natália, que alegria estar aqui contigo. Mas Se tu tá com uma alegria, tu imagina eu, Paula. Eu tô realizada com essa live hoje. ai, que delícia. Então vamos mais uma pergunta e a gente vai fechando, porque senão a gente fica muito tarde. Quem me conhece sabe que eu durmo ultra cedo, né?
Eu sou dessas também. Eu sou de dormir cedo e acordar cedo. Filha, eu durmo com as galinhas e acordo com galo. Mas aqui não tem galo, só tem eu. Boa, boa, piada. Paula, então a pergunta última, então, é a masturbação, ela pode ser uma aliada ou uma inimiga do prazer? A masturbação, Então, desculpa, a pornografia. A pornografia, ah, ela pode ser uma aliada ou uma inimiga da masturbação? de novo, é a forma como você usa. Uma faca, ela é sua aliada ou sua inimiga? Né? Então, uma faca, ela pode servir para cortar os legumes, você comer, ou pode servir para ferir outra pessoa. A pornografia é uma ferramenta que ajuda os adultos, né? Porque é uma ferramenta para adultos, não é para adolescente, não é para criança, é para adulto. A pornografia deveria ser usada somente por pessoas acima de 27, 28 anos de idade, que é onde já terminou de fazer as principais configurações neurológicas e de uma forma adequada, de uma forma inteligente. Então, é a forma como é utilizada a pornografia que causa danos e que se torna inimiga do sexo real, não é nem da masturbação, do sexo real. Agora, quando você aprende a usar de uma forma mais inteligente a pornografia, ela vai ter menos danos. Mas a pornografia, ela não é 100% segura, porque você nunca vai conseguir atingir um nível de excitação que você atinge com pornografia no sexo real. A pornografia foi criada, desenvolvida para excitar adultos. Então, uma ferramenta de excitação. E a pornografia digital, como é hoje, né? Ela tem uma extrema intensidade. Então, você pode escolher dos pontos mais intensos, do que você mais se conecta, que mais te excitam para assistir. A pornografia de antigamente eram vídeos longos. Era uma hora e pouco de vídeo, era um longa-metragem, né? Que hoje em dia não faz mais. Então, você assistia, ele tinha uma história, e daí naquela história eram histórias meio que furadas. Teve alguns que fizeram muito sucesso, como Garganta Profunda, História do e coisas assim, mas eram histórias, eram filmes longos que tinham algumas cenas intensas. Hoje em dia, não. Elas têm de 2 a 5 minutos, 7 minutos, é quase uma longa-metragem, né? Com cenas muito, muito intensas. E isso é que causa os problemas para o sexo real. Não vai funcionar no sexo real, e daí vem as dificuldades de ter um orgasmo ou de ter uma ereção, e realmente, infelizmente, a pornografia está ditando, inclusive, a autoestima das mulheres a nível genital. E o Brasil é o campeão mundial de cirurgias íntimas para diminuir ou modificar a vulva, o que você vê nos genitais. E isso é em decorrência da pornografia, porque as mulheres, na maior parte das vezes, só têm a visão da vulva de outra mulher através da pornografia. Daí se olha e vê que é diferente a cor, o tamanho, o formato, e ela acha que tem alguma coisa errada comigo, não é bonita, eu não me, começa a não se aceitar. E isso, veja como influencia na autoestima sexual da mulher e do homem também. Porque o homem que assiste muita pornografia, ele sempre vai ter a tendência de achar que o próprio pênis é muito pequeno, que a performance dele não é adequada. E a pornografia está causando danos bastante expressivos
na autoestima sexual de homens e mulheres, e principalmente quando os dois se unem na relação de sexo real. Uau! Uau, eu acho que fica um ponto aí de reflexão, né? Eu acho que esse ponto da pornografia apareceu bastante, assim, né? E inclusive, assim, um outro ponto também é a questão da ejaculação precoce, né? Que as pessoas trouxeram. No meu canal do YouTube tem 2 vídeos, tá? Um vídeo que é como assistir pornografia de uma forma mais inteligente, que é uma live que eu fiz com o Yuri, que é o meu parceiro de Sexological Bodywork. Ali nós damos um passo a passo bem explicado de como você pode assistir pornografia de uma forma inteligente. Porque as pessoas não vão parar de assistir pornografia. A pornografia veio para ficar. Ela está em tudo, de uma forma velada ou não. No erotismo exagerado que a gente está tendo, é fruto da pornografia. Então, hoje já tem um estudo que crianças com 8 anos de idade já estão expostas à pornografia. E o que eu digo, se você, pai e mãe, não educar sexualmente os seus filhos de uma forma positiva, eles vão buscar a educação na rua e na pornografia. Então, cabe a nós, os pais, educarmos sexualmente os nossos filhos, de acordo com os critérios familiares, os padrões familiares, né? Com como seja, respeitando a família, os valores da família. Então, isso cabe aos pais e não a professores, aos pais a educação dos filhos. Justamente porque cada família tem diferentes valores. Então, uma família de homoafetivos vai ser diferente de uma família, por exemplo, evangélica, né? Então, você tem que ver qual é o valor da sua família e, a partir daqueles valores, levar na educação sexual assertiva, positiva para os seus filhos. Senão, vão buscar fora. Quanto a... Como se diz? Uma live, né? Uma masterclass, na verdade. Nessa masterclass, eu dei 5 passos para explicando o passo a passo para os homens sobre ejaculação precoce. Então, ali está o passo a passo, lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar 5 passos para durar mais na cama, porque a gente não dá mais para falar. O que a gente está falando nessa live, infelizmente, até mesmo no YouTube, a gente está sendo cerceado, né? Então, tá 5 passos para durar mais na cama, uma coisa assim, mas tá lá, assim, tudo que acontece a nível cerebral e como aprender a sustentar o prazer sem ejacular tão rápido. Então, vão lá, o meu canal do YouTube é Paula Fernanda Tantra. Você já chega no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, porque eu sempre estou colocando coisas novas lá. Aliás, Paula, muito obrigada por todo esse conteúdo maravilhoso que tu compartilha, né? Assim como fez diferença para mim, né, nessa experiência que eu contei no início da live, eu tenho certeza que quem for, né, e consumir, refletir e poder, né, tornar isso de uma forma, mudar alguns hábitos ou adotar alguns hábitos novos, né, vai conseguir tem muitos efeitos positivos aí, né? E se relacionar de uma maneira mais saudável com a sua sexualidade, porque é um caminho tão lindo, tão bonito, né? Tão É bonito. sim. E é lindo, Natália, é lindo, porque cada vez mais essa rede de terapeutas como você, que é psicóloga e também está trabalhando, abordando a sexualidade consciente, e esse trabalho está se espalhando, né? E é através da conscientização de que existe uma sexualidade saudável, expansiva, que sentir prazer é bom, é natural e mais
ultra necessário e benéfico para todos. É saúde física, mental, emocional e espiritual. E conexão espiritual também, né? Que sempre a gente negou tanto. Eu, pelo menos, eu lembro que quando eu comecei no meu caminho da espiritualidade, a sexualidade era ultra negada, né? Era como se pecado, pecaminosa. E nós acolhermos o nosso ser como um todo, incluindo a nossa sexualidade. E você agora também, como terapeuta, agora não, já tem uns 2, 3 anos que está nessa jornada, ajudando as pessoas à sua volta e também com muita propriedade, né? Isso é importante a gente falar, que você é uma psicóloga, é uma terapeuta tântrica e que tem propriedade e que a partir desse teu conhecimento você consegue atingir esse universo à sua volta. Eu desejo a você muito sucesso. É uma honra, um prazer estar aqui contigo, gigantesco. Você não sabe como eu estou vibrando de alegria de ver as minhas crias, né, de certa forma, assim, que eu tenho um carinho ultra especial, trabalhando e, nossa, levando essa mensagem ali para o universo das pessoas à sua volta. Muito, muito Oh, obrigada. que lindo, Paula. Muito obrigada, né? E eu é quem agradeço por tu é muito caridosa, tu é muito generosa, e tu é muito verdadeira, e isso encanta muito, né? Então, nossa, eu quero agradecer de todo o coração, um grande presente para mim essa noite. Eu tô realmente muito realizada de poder tá aqui contigo e tá abrindo esse espaço e poder compartilhar tudo isso com as pessoas. Eu acho que é esse o meu objetivo enquanto profissional, é abrir um espaço seguro, um espaço de muita confiança, onde eu possa trazer profissionais e compartilhar conhecimento para que realmente as pessoas possam viver melhor, porque a gente está aqui para viver bem, para ser feliz, para sentir muito prazer, a vida é muito boa. Isso aí. Bom, eu me Muito despeço de obrigada. todo mundo que está aqui, gente. Ah, a Kátia chegando, a Raquel. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando. Nossa, sem vocês aqui, o nosso papo seria gostoso, mas tudo isso é para você que está aqui nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live, compartilhem os nossos perfis, tanto da Natália como o meu. Vamos levar esse trabalho, essa energia, essa visão positiva da sexualidade como para as pessoas que a gente ama, para as pessoas importantes na nossa vida. Natália, enorme gratidão por esse convite, por estarmos aqui. Espero que essa seja a primeira de outras lives. A próxima vai ser no meu perfil. E, Com gente, certeza, já topo. tá bom. E quem quiser, amanhã, às 7 horas da manhã, tem a meditação matinal no meu perfil, as Paula Fernanda Tantra, às 7 horas da manhã. Vocês vão ser super bem-vindos. Uma boa noite para todos. Paula, querida, muito obrigada. A live vai ficar gravada aqui, então, né, fiquem à vontade para usufruir da melhor maneira possível. Beijo, querida. Bom Beijo, descanso. beijo, Natália, super grata. Beijão a todos vocês. Beijão, pessoal. Tchau. Tchau.